Com muito prazer, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que nós estamos de pé, Jonas, capítulo 1. Os irmãos escolheram falar sobre este livro. Jonas, capítulo 1. Do versículo 1 até o versículo 3. Como nós vamos ter 3 cultos, a gente vai poder discorrer bem para entender tudo o que aconteceu com o profeta Jonas. Eu quero externar a Deus a minha gratidão por estar com os irmãos mais uma vez, confiança do pastor Lani Miné e dos obreiros que estão aqui comigo. Eu quero pedir à igreja para me cobrir de oração, tá bom? O seu glória a Deus, o seu aleluia nunca me atrapalha. Você pode adorar o nome de Jesus enquanto nós estamos aqui. Glória a Deus. Esse trabalho que os irmãos estão ajudando em Moçambique é que província? É na Beira? Sofala, Beira. Sofala é a província, Beira é a capital. Eu vi pelo sotaque. Se nós estivéssemos lá na Beira, a gente ia cantar Mariuacanaka, ia, Mariuacanaka, ia, Mariuacanaka, ia, 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 ia. Aprenderam? Facinho. Em português, Deus dá alegria, sim, sim. Deus dá alegria, sim, sim. Deus dá alegria, sim, 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 sim. Eles cantam sempre corinhos muito pequenos, só que longos, 40 minutos cantando a mesma coisa. Porque eles só trocam de dialeto, tá bom? Macena, sim. No centro é o Macena. Em Maputo, que é a capital, é o Machangana. E no norte, o mais falado de Moçambique é o Imakua, que foi a língua que eu trabalhei com eles. Eu trabalhei com 4 dialetos, na verdade, 3 tribos. Só que Moçambique todo fala mais de 30 dialetos. Bem complicado. Muita coisa na cabeça. Vamos, versículo 1. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarse. Então, a primeira coisa que ele fez, ele desceu até Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele para ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Amém. Toma seu assento, por favor. Glória a Jesus. Bom, eu sou o pastor William, eu pertenço ao ministério de Cobilândia. Atualmente o pastor Roseli, que é o meu pastor, trago saudação dele. Eu já passei, já é o nosso 3º pastor, no tempo que eu estou ali. Quando eu cheguei, há 19 anos atrás, era o pastor Mari Nelston. Tempo depois ele saiu. Quem assumiu foi o pastor Jair. Depois o pastor Jair, vai fazer 2 anos, o pastor Jair faleceu, dorme no Senhor. E o pastor Roseli Skauser assumiu o campo de Cobilândia. Eu voltei de Moçambique no ano de 2017, depois de ter ficado 9 anos em Moçambique. Morei lá por 9 anos. Eu morei no norte de Moçambique. Conheço a Beira, onde os irmãos estão fazendo trabalho. Eu conheço todo Moçambique, graças a Deus. Conheço a Beira, tenho muitos amigos na Beira. Os trabalhos que estão ali, conheço muitos deles. Missão Pieia, a missão do Amazonas, que está ali há muitos anos. Então, graças a Deus. E Deus tem levantado muitos moçambicanos para fazer a sua obra, principalmente na cidade da Beira, que é o centro do país. A Beira, onde os irmãos estão ajudando, é a 2ª maior cidade de Moçambique. A primeira é o Maputo, que é a capital, e a 2ª maior é a Beira, que é a capital do Sofala. Eu morava no norte, a capital de Cabo Delgado, chamada Pemba. Amanhã eu vou trazer fotos para os irmãos verem, alguns vídeos, para conhecer um pouco da realidade moçambicana. Moçambique hoje tem um pouco mais de 23 milhões de habitantes, segundo o último censo. Desses 23 milhões, 60% tem menos de 18 anos de idade. É um país muito jovem. Ele voltou a ser independente, politicamente, desde 1977. Mesmo assim, eles passaram por uma guerra civil, brigando entre eles. Até hoje, tem resquícios dessa guerra civil, principalmente na Beira e no norte, aonde eu morei. Eles ainda são extremamente tribais, É uma questão tribal. E também política. Tem 2 grandes partidos, que é a Renamo e a Frelimo, e também separado pelas tribos. A maior tribo de Moçambique é a Makua. Eu trabalhei com essa tribo, a tribo Makua. 60% dos moçambicanos
são Makua, mas nenhum Makua está no poder. Quem está no poder ultimamente é o Niusi, ele é da tribo Makonde, que é a tribo da guerra, é a tribo que libertou Moçambique em 77. Quando deu o primeiro tiro nas montanhas de Moeda, eu conheci o local, foi o Makonde que deu o primeiro tiro e declarou Moçambique liberto dos portugueses. E depois de alguns meses de guerra, de luta e de muita morte, os portugueses se renderam e tiveram 24 horas para ir embora, levando cada um uma mala de 20 quilos, deixando tudo para trás. Era obrigatório, foi assim o acordo. Então eles foram embora e os moçambicanos tiveram Samora Machel, que foi o primeiro presidente comunista, fizeram um acordo com a Rússia, com a Coreia do Norte, com tantos outros países comunistas e recomeçaram a nação do zero em alguns aspectos. Então tudo que os portugueses construíram, eles não sabiam direito como administrar isso, mas tentaram e foram sobrevivendo até o dia de hoje. Moçambique é o 8º país mais corrupto do mundo. Aí tem gente que está aí perguntando, lógico, né? Porque a corrupção no Brasil também é gigante. Tem gente falando assim, então o Brasil é o primeiro? Não, o Brasil é o 80º. Moçambique é 72 vezes mais corrupto do que o Brasil. O primeiro país em corrupção no mundo hoje é o Afeganistão, que foi ultimamente tomado pelo Al-Shabaab. É o primeiro país em corrupção. Dos 10 países mais corruptos do mundo, 5 são asiáticos e 5 são africanos. Angola está em 3º lugar, nós temos aí a Somália em 2º lugar. Então, onde o cristianismo não impera, geralmente coisas ruins acontecem, tá bom? Então, esses 10 países, né, são 5 asiáticos, 5 africanos, entre os top 10 dos mais corruptos do mundo. E Moçambique tem uma forma de pensar muito diferente da nossa. Por exemplo, o pensamento de um moçambicano até acerca da beleza. Em Moçambique, todo magro é feio ser magro. Por quê? Porque eles consideram que se você é magro porque passa fome. Então não tem beleza na fome. Então cada vez que uma menina casa com um homem, a mãe dela, depois de algum tempo, vai fazer uma entrevista com o seu genro. E se ela não engorda depois de casada, a mãe cobra do genro. Você não ama a minha filha. Se você a amasse, você dava comida para ela engordar. Então a mulher casada em Moçambique, que é magra, ela tem 2 grandes problemas. Ela é considerada feia e considerada mal amada. Se ela fosse bem amada, o marido fazia ela engordar. Toda mulher gorda é bonita em Moçambique. E o homem, ele pode não ser gordo, mas ele tem que pelo menos ser barrigudo. Porque se ele é barrigudo, ele é chamado de patrão. Tá bom? Ninguém te chama pelo nome, chama de patrão. Bom dia, patrão. Boa tarde, patrão. Boa noite, patrão. Tá bom? É assim que acontece. Todo baixinho em Moçambique, quem é pequeno. No Brasil tem vários nomes, né? Toco de amarrajegue, não sei mais o que. Em Moçambique, todo baixinho é chamado de vizinho do chão. Ele é vizinho do chão. E todo alto é parente do céu, porque está mais em cima. Então, são coisas que acontecem em Moçambique. Tá bom? Eles têm algumas expressões que nós no Brasil não podemos fazer, que para nós, né, na nossa cultura é ofensivo, na cultura deles não. Tá bom? Então eu não posso fazer aqui. Eu falo na sala de aula, como eu preparo quem vai hoje, como eu estou na base, eu preparo quem vai, né? Então a gente tenta preparar para que o choque transcultural seja menor. Então a gente fala com eles as expressões que não pode usar lá em Moçambique. Como temos expressões nossas que também não podem ser usadas lá, porque eles também se ofendem. E o moçambicano tem um amor muito grande pelo Brasil. Principalmente a igreja moçambicana ama muito a igreja brasileira. Porque, para quem não sabe, a maior Assembleia de Deus do mundo é a nossa. E a mais antiga também. Então, quando você pega os outros 9 locais do mundo que falam português, além de nós, tem mais 9 locais no mundo que falam português. 5 países africanos, um país na Europa que é Portugal, que é o dono da língua, e tem outras 3 províncias, 3 lugares na Ásia, que é Timor-Leste, Macau, na China e Goa, na Indonésia. Esses 3 lugares também ainda falam, tem um pouco do resquício do português. E em todos esses lugares,
eles são sustentados pela literatura brasileira. A Bíblia que chega, geralmente é traduzida pelo Brasil. Os livros que chegam são traduzidos pelo Brasil. Os filmes que chegam são dublados pelos brasileiros. Então, o Brasil hoje é o celeiro realmente, principalmente da língua portuguesa, é o celeiro missionário evangelístico do mundo para a língua portuguesa. Isso é um grande presente, uma grande responsabilidade que Deus nos deu. Então, eles vão na internet, hoje a internet, né? Porque tem duas coisas que não falham na África. Em toda aldeia você vai encontrar duas coisas. Primeiro, Coca-Cola, toda aldeia tem. Lá no meio do mato, onde ninguém chega, onde para ir você tem que ir parte de carro, parte a pé ou parte de bicicleta. Você vai chegar lá, alguém vai estar vendendo Coca-Cola. Tem Coca-Cola, pode não ter água mineral, mas tem Coca-Cola. E segunda coisa que toda a África tem é boa internet. Em todos os lugares tem excelente internet. Então, por causa disso, o moçambicano, ele conhece muito outros países através da internet, principalmente o Brasil. Ele vai para o YouTube, vai hoje para o Instagram e para outras mídias sociais e se aventura até para fazer amizade e ama muito o Brasil por causa disso. Ele é apaixonado pelos congressos de missões, pelas igrejas brasileiras, ele vê todo o aparato como esse que nós temos aqui hoje e eles ficam imaginando o dia que eles vão chegar a ter essa realidade que nós temos. É lógico que em algumas capitais, né, como Angola, Maputo, a capital moçambicana, e outras capitais, tem já um aparato como esse, até melhor do que o nosso em alguns sentidos. Mas lá dentro das aldeias, isso não existe. E eu acredito, pela minha experiência de lá de 9 anos, que não vai chegar, tá bom? Até pela questão cultural. Eles são ainda extremamente tribais. Não vai chegar. Eles nem saberiam lidar, em alguns momentos, num lugar como esse. Porque eles vivem em casas muito simples e eu, por exemplo, eu nunca construí nada de mim mesmo. Eu construí através das mãos deles, para que eles fizessem o melhor que eles podiam. E o melhor que eles imaginam nunca seria como o que nós estamos vendo aqui. Até não tem algum material como esse que tem aqui. Para ter, tem que vir de fora, então o custo fica realmente muito elevado. Então a igreja geralmente é muito simples, ela é feita de barro mesmo, lá chama de matope, né, o barro que eles vão colocar em cima de pedras e de bambu. O chão é de terra e a gente marca um culto especial para poder solar o chão. Que a gente molha ele todo e faz um culto de mais ou menos 6 horas de duração. Nesse culto de 6 horas tem 1 hora de pregação e 5 horas de louvor. Porque no louvor a gente vai solar o solo. Tum, 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 tum. Então 6 horas depois de culto, a gente sai, o chão está todo soladinho, batidinho, aí desce o suor e sobe poeira. Deixa eu pegar uma ajuda aqui. A garganta é muito usada durante muito tempo, né? Então ela falha de vez em quando, os irmãos me perdoem. Então sobe poeira e desce suor, mas acima de tudo, há uma presença de Deus de forma muito gloriosa. É muito bonito isso, essas experiências que Deus dá. Por exemplo, quando passou um ciclone há 2 anos atrás, passou 2 ciclones, o Kennedy e o Idai. O Kennedy passou no centro de Moçambique, na beira, e o Idai passou no norte de Moçambique. E houve um pastor chamado Pastor Semente, justamente na cidade da beira. Eles foram cultuar depois do ciclone, o ciclone durou mais de 1 semana, e o ciclone levou tudo embora. As paredes da igreja foram embora, o piso da igreja foi arrancado por causa do ciclone. Chegou a 120 a 160 km por hora. As igrejas, né, os prédios que tinham ar-condicionado, os ar-condicionados foram arrancados da parede com a força do ciclone. E eu recebi um vídeo deles fazendo o primeiro culto pós-ciclone. E foi muito bonito como é que o pastor Semente, ele desafiou os irmãos e falou para Deus com a sinceridade do seu coração, fazendo a sua oração de forma muito simples. Ele falou assim: Deus, hoje não vai ter parede no nosso templo, nós não temos nem piso, não temos teto, mas uma coisa não vai faltar adoração ao seu nome. Nós vamos te adorar. E como ainda estava na ponta do ciclone, eles fizeram 2 horas de culto, ainda debaixo de água, né, na chuva, eles adoraram e bendizeram o nome santo do Senhor Jesus. Então por isso que vale a pena se envolver com a obra missionária e fazer a vontade de Deus, o Todo-Poderoso, tá bom?
Então nós estamos sendo desafiados nessa noite no 13º Congresso de Missões da Assembleia de Deus de Itacibá. Nós temos que lembrar o que Deus está falando para nós temos aqui que tomar uma decisão nessa noite, tá bom? Que vocês proporam, quer ficar olhando, podemos realmente, é uma escolha daquele que quiser. Você vai ficar olhando, você vai fugir, ou você vai realmente arregaçar as mangas e se envolver nesse negócio. É mais ou menos um tripé da obra missionária. Existe um outro tripé que a gente sempre fala, que a missão ela é feita com a mão que contribui, com o joelho que se dobra para interceder, com o pé que pega na estrada e vai. Existe uma quarta maneira, que eu costumo dizer que a gente encontra na Bíblia Sagrada, que é não atrapalhar quem está fazendo. Então, por favor, se você não quer se envolver, eu peço a você, não atrapalhe quem está fazendo. Deixe-nos trabalhar para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus. Porque geralmente há um diálogo, que quando a gente vai falar sobre missões, eu acredito que vocês não têm esse problema aqui, mas a gente está envolvido aí mais de 20 anos, a gente encontra alguns irmãos que têm um pensamento de missão que fala bem assim, mas para quê que vocês vão se envolver lá em Moçambique, se tem tanta coisa para fazer aqui? Então, geralmente, quem pensa assim, eu peço a você, então faça aqui, ora. Porque geralmente quem faz uma pergunta como essa é quem não está fazendo nada. Porque quem está trabalhando não tem tempo de impedir também o trabalho. Porque ele quer que o trabalho cresça. Então, faça alguma coisa para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Nós vamos aprender muito com Jonas. O Jonas foi um homem de muito êxito. Pensa um missionário como esse, que ele vai pregar e todo mundo obedece a sua palavra. Esse é o sonho do missionário. Eu fiquei 9 anos em Moçambique, muitas estratégias, muitas tribos, muitas aldeias, e algumas aldeias que nós passávamos, ninguém se convertia. Depois de semanas, ninguém. É uma dureza de coração. Eles têm uma questão animistas, eles são animistas por base. O que é o animista? O animista é aquele que crê, os espíritos estão entre nós. E se eles estão entre nós, eles têm fome e têm sede. Então há muitas cerimônias. As pessoas se perguntam muito e fala-se muito na pobreza africana, sem se explicar a pobreza africana. E eu sei explicá-la por ter vivido lá. A pobreza africana existe não por falta de dinheiro, mas porque o dinheiro não é utilizado, por exemplo, dentro da realidade como a realidade brasileira. O pobre brasileiro utiliza, mesmo dentro da sua pobreza, ele utiliza o seu dinheiro de que maneira? Ele tem algumas prioridades. Prioridade brasileiro, comer. O camarada recebeu o seu dinheiro, ele vai fazer a sua compra, pagar o seu aluguel, a água, a luz. Essa é a prioridade do brasileiro. O Brasil, para quem não sabe, é o único país do mundo que tem 5 refeições diárias. Café da manhã, almoço, café da tarde, janta, e a maioria de nós ainda assalta a geladeira antes de ir dormir. 5 refeições diárias, isso é coisa nossa. O moçambicano não pensa assim. O moçambicano tem muitos rituais. Ele precisa desses rituais para se proteger do mundo espiritual, porque ele é animista. Ele acredita que o tio que morreu, o espírito do tio está por ali. A tia que morreu, o avô que morreu. Então sempre há um espírito que está por perto, que ele pode te fazer mal ou ele pode te fazer bem, dependendo da sua oferenda. Então alguém morre em Moçambique, é enterrado no mesmo dia. Ninguém espera, não tem essa estrutura que nós temos aqui. Só que depois de 40 dias, tem que fazer uma cerimônia. Essa cerimônia é feita para agradecer a todas as pessoas que passaram pelo velório. Então, geralmente, as famílias são muito grandes. Então, você vai ter que dar comida para 80 a 150 pessoas. E isso custa dinheiro. Então, o dinheiro é guardado para que, se caso alguém falecer, fazer essa cerimônia. No dia dessa cerimônia, eles convidam um curandeiro, um feiticeiro, que ele vai vir para poder evocar o espírito do morto, para poder aplacar a sua ira, e para agradecer a esse morto também, por todas as dádivas que eles estão ganhando. Então todas as pessoas que estão ali, na sua maioria, conheciam aquele morto. Então eles vão fazer a comida que o morto gostava. Por exemplo, comida de brasileiro, arroz e feijão e mais alguma mistura. Em Moçambique, a comida mais apreciada é a chima, que é a polenta do milho branco, com uma matapa, que é uma mistura de folhas, e eles fazem geralmente com algum tipo de carne, principalmente a carne de cabrito. Então faz. E há um prato especial, que é colocado numa mesa enfeitada, que é o prato do morto. É o prato do defunto.
E a comida vai ficar ali. E ela vai desaparecendo sem ninguém tocar nela. Porque o morto está entre nós. E ele tem fome. Ele tem sede. Se essa comida não desaparece, no entendimento deles, é porque o morto não apreciou aquela comida. Então eles têm que ir lá nas cozinheiras e pedir para trocar o cardápio. Então ela troca o cardápio. Então tem que ir no mercado, fazer uma nova compra e trazer, talvez agora ele vai querer arroz novo, que lá não se come arroz velho. Arroz novo com feijão e uma outra mistura. Coloca o prato. Então a comida que for desaparecendo é porque ela foi apreciada pelo morto. Enquanto o morto não gosta da comida, quem comer não se sacia. Houve algumas festas das pessoas comerem, ficarem cheias, mas não saciadas, a ponto de enfiar o dedo na goela, vomitar tudo para poder comer a próxima comida. Então, assim se vive, principalmente no norte de Moçambique. Então, tudo que se faz, muitos rituais, o dinheiro que se ganha, se paga com os rituais. Então, com isso se come menos. Não pode ter a prioridade que o brasileiro tem. A prioridade é outra. Por que eu estou contando isso para você? Porque principalmente uma igreja envolvida com um trabalho em Moçambique tem que entender o nível do vosso envolvimento. Porque alguns que estão aqui estão querendo ir para casa, livres na sua consciência, simplesmente pensando assim: coloquei um dinheiro na salva, eu posso ir para casa, posso ir dormir sossegado, porque eu fiz a minha parte. E eu vim aqui para te dar más notícias nessa noite. Eu vim aqui para deixar você sem sono nessa noite. Eu quero que você saiba que o seu envolvimento não é só numa nota de R$2. O seu envolvimento não é só numa nota de 10, de R$20. O envolvimento que Deus quer de você, em primeiro lugar, é um envolvimento espiritual, de oração na presença do Deus Todo-Poderoso. Até porque eu sei, e Deus também sabe, que o seu envolvimento financeiro é muito aquém da sua realidade financeira. Tem gente aqui que poderia ter dado mais, mas não deu. Mas você deu só um pouquinho, por desencargo de consciência. Mas o Espírito de Deus, que está conosco aqui nesta noite, que conhece você, sabe o seu endereço, sabe a sua condição, ele está começando a arder o teu coração de uma maneira diferente, para que você não lave as suas mãos e vá para casa bem, satisfeito, tranquilo. Não! Hoje, se preciso for, o Espírito de Deus, que é missionário, vai fazer você ter um pesadelo, vai fazer você acordar ouvindo vozes, gritos horrendos, para você entender a urgência do que nós estamos falando aqui nesta noite. A missionária Kellen Gaspar conta uma experiência, eu gosto muito de repassá-la, de um irmão que esteve num congresso como esse, alguém abastado, que tinha muito dinheiro, e na hora da oferta, ele foi na sua carteira, passou da nota de 200, passou da de 100, da de 20, da de 10, até que chegou na nota de R$2, que era a menor que ele tinha. Mas além de escolher a menor, ele escolheu a mais velha, a mais amassada, massagada, e colocou na salva. Lógico, como um desencargo de consciência. Deu. Terminou o culto, ele entrou na sua Hilux, era o interior do Brasil, foi para a sua fazenda. E ele começou a achar estranho, porque depois que ele saiu do grande centro, ele percebeu que um redemoinho o acompanhava. Pequenininho e grande ao mesmo tempo. Ele olhava assim de longe, a lua e o redemoinho o acompanhava. E ele pensou consigo, depois ele deu o testemunho: se vou apressar para poder chegar em casa antes que esse redemoinho traga alguma chuva. E quando ele chegou no seu pátio, colocou a sua Hilux, o redemoinho veio, diminuiu, e ele viu que no meio tinha algo que ele pensou que era uma folha. Ele viu algo no meio do redemoinho, e ele foi escapando, o redemoinho chegou até ele, e o envolveu, e não era uma folha, era uma nota de R$2, nova, que veio e bateu no peito dele. E uma voz dentro do seu coração falou bem assim: não preciso disso. Não preciso da sua esmola. Você me deu velho, eu estou te devolvendo novo, para você saber que eu não preciso da sua esmola. Todos nós que estamos aqui nesta noite temos que ter um entendimento
Deus não precisa de nenhum de nós, a verdade é essa. Doa quem doer. Deus não precisa do seu diploma, Deus não precisa do seu carro, Deus não precisa dos seus talentos. Deus não precisa. Quando Deus quer nos usar pela sua grande e infinita bondade e misericórdia. É tanto que Deus não precisa de nós, que teve um dia que Samaria estava cercada. O exército ia entrar, Deus usou o profeta. E quando Deus usou o profeta, falou assim: olha, eu vou mudar essa situação. E como é que Deus mudou a situação? 4 leprosos. Quem é leproso? É alguém que ninguém quer chegar perto. É alguém que não usa terno importado. É alguém que não anda de Hilux. É alguém que anda lá nos confins, que cheira mal, que é podre, que ninguém quer cumprimentar. Aqueles homens envolvidos pelo Espírito de Deus pensaram assim: se a gente entrar na cidade, morre. Se a gente for lá no acampamento, quem sabe eles dão comida para nós. Quando chega no acampamento, Deus já tinha visitado, tinha arrebentado com tudo, e eles comeram primeiro, que tinham fome, depois viram a riqueza e começaram a pegar os despojos, mas de repente eles caíram em si, e eles falaram bem assim: não fazemos bem, esse é dia de grandes notícias, e nós temos que levar a notícia para aqueles que estão lá presos dentro da cidade. Então você está entendendo? Tinha general na cidade, tinha rei na cidade, tinha profeta na cidade. Só que Deus decidiu usar leproso para o nome dele ser glorificado. Então nós estamos aqui nesta noite, é um grande privilégio estar aqui. Você não está aqui porque você pensa que você é nada. Todos nós que estamos aqui somos privilegiados de estar aqui nesta noite. Você nessa noite é uma escolha de Deus. Como João 15,16 vai dizer: não foste vós que escolheste a mim, mas eu que vos escolhi a vós. Você é uma escolha de Deus nesta noite. O Salmo 100 vai dizer para nós: foi o Senhor e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Agora basta ter o entendimento. Se Deus me trouxe nessa noite, nesse lugar, Deus me trouxe aqui para quê? Qual o intuito? Qual o interesse de Deus na minha vida nessa noite? Me diga você, para que Deus te trouxe aqui? Para cochilar enquanto eu estou pregando? Para que Deus te trouxe aqui? Para mostrar o terno novo que você comprou? Para que Deus te trouxe aqui? Deus te trouxe aqui para dizer para você que há um envolvimento muito maior, que você precisa entrar nesse negócio, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque o Jonas, esse profeta aqui abençoadíssimo, que a gente leu do versículo 1 até o versículo 3, e o versículo 3 eu gostaria até que colocasse aqui para nós de novo, porque me chama muita atenção a questão da fuga do Jonas, e a fuga que alguns de nós quer entrar por meio dela. Põe o 3 aí para nós de novo, mídia, por favor, para juntos nós percebemos. Eu tenho 2 versões aqui, eu tenho a versão na linguagem de hoje, mas essa tradicional vai nos ajudar mais. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Fujão. Como que alguém se atreve a querer fugir da presença daquele que tudo vê? Daquele que está em todos os lugares ao mesmo tempo? Daquele que diz no Salmo 139 que noite e dia é para ele a mesma coisa, não faz nenhuma diferença. É uma ilusão humana pensar que pode se fugir da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas esse cara era atrevido. Mas eu vou entendendo o orgulho também que esse homem tinha. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse. Aí o que me chama muita atenção, essa parte que nós vamos ler agora: ele pagou, pois, a sua passagem. O Jonas tinha dinheiro para pagar a sua própria passagem. Ele achava que ele era dono de alguma coisa. Aí a gente pode conjecturar e tentar imaginar aqui. Quem sabe, todavia, caso ele não tivesse condição, quem sabe ele atenderia. Talvez se ele não tivesse dinheiro, ele poderia atender ao chamado de Deus. E nós precisamos nos questionar nesta noite: o que está nos fazendo fugir daquilo que Deus tem para nós? Porque alguns se acham muito grandes na presença de Deus.
Alguns pensam que Deus está satisfeito com você por causa da casa boa que você tem, por causa do carro novo que tem na garagem, por causa da coleção de ternos que tem dentro de um guarda-roupa. E isso é o contrário pelo que a gente vê com Jonas. A sua riqueza o fez fugir daquilo que Deus tinha para ele. E eu vou me lembrar de Jeremias, quando Jeremias começa a profetizar para o povo, no capítulo 4 até o capítulo 7, eles olharam para Jeremias e falaram assim: mas você acha, você tem o atrevimento de pensar de que Deus está insatisfeito conosco? Olha esse templo, Jeremias, olha para toda essa grandeza. Se Deus estivesse insatisfeito conosco, nós não teríamos tudo isso aqui, como se isso para Deus é que fizesse alguma diferença. Então nós temos que pensar uma coisa aqui nessa noite: tudo o que temos, Deus nos deu para reinvestir no seu reino, na sua obra. Se eu melhorei o emprego, é para doar um pouco mais para a sua obra. Se a roupa melhorou, é para doar mais para a sua obra. Deus dá e a gente retorna. Deus dá e a gente retorna. Deus dá e a gente retorna. Deus dá talentos. E a Assembleia de Deus hoje tem muitos. Nós somos uma das igrejas em forma de talento, das mais ricas do mundo. E esses dias eu estava conjecturando passado e presente. Antigamente nós tínhamos menos talento e muito mais unção. Pega um disquinho do passado LP, eu sou da época do LP, o long play. Pega o LP de 1980 e alguma coisa e vai ouvir. Você vai ver que não tem a mesma qualidade musical. Não tem. Você pode ver que não tem a mesma qualidade vocal. Não tem. Mas quando você ouve, a sua alma jubila e se alegra na presença do Deus Todo-Poderoso. Pega hoje, vai rugir um leão como rugiu aqui nessa noite. Vamos ser sinceros, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, irmãos. Nós estamos vivendo um momento vergonhoso da igreja brasileira. A igreja brasileira tem que saber disso. É uma vergonha que estamos vivendo hoje. É uma vergonha. É muito talento e nenhuma unção, nenhum preço, nenhum joelho que se dobra, nenhum jejum que é feito. Entendeu? Essa é a verdade que nós estamos vivendo hoje. E a igreja brasileira tem que engolir isso com pimenta, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. E o culpado somos nós. A culpa é da própria igreja. A igreja está se vendendo, porque é uma igreja que se atreve a pagar alguém, tá bom? Dá 25 mil reais para uma pessoa, 30 mil reais para outra pessoa, para vir aqui numa noite e trazer uma palavra. A igreja se vende. E a igreja não precisa disso. A igreja precisa de leprosos, tementes a Deus, que façam a sua vontade. Não é um desabafo, mas é uma constatação. Então posso falar porque morei fora e agora estou no Brasil. Nos 9 anos fora, a igreja brasileira mudou. Aí eu vou falar de Assembleia de Deus. Nós aqui, a Bleia, a maior Assembleia de Deus do mundo. A primeira a ser registrada. Depois da nossa foi a inglesa, a americana e depois foi a portuguesa. Nós somos o carro-chefe. Nós somos o carro-chefe. A primeira do mundo. Até hoje copiada, aplaudida. Estudada, para quem não sabe. Eles vêm aqui para estudar. Por que cresceu? E o crescimento nunca foi por causa do intelecto. O crescimento sempre foi por causa da dependência. Os pastores que estão aqui na tribuna, bem mais experientes do que eu, conhecem essas histórias de homens e mulheres simples, que falavam Jesus, tá bom? Mas que dependiam do Espírito de Deus para fazer alguma coisa. E aqui está um Jonas que paga a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Eu estou falando para músicos nesta noite. Ouça aqui, porque eu sou profeta de Deus nesta casa. Eu estou falando para músicos nesta noite. O seu talento, você vendeu o seu talento. Porque hoje você toca para Deus porque está no culto, está na igreja. Mas amanhã você toca uma música mundana, secular, pagã. Você está fora do padrão de Deus. Deus está chamando você para um particular nesta noite. Nós nos vendemos por um preço tão baixo. Nos vendemos por um aplauso, por um like no Facebook, por uma curtida no Instagram. Mas Deus está nos chamando nessa noite para nos escondermos da cruz. Que Ele apareça e a gente diminua, como disse João Batista.
paga a passagem. É muito fácil. Eu pago a passagem. Aí eu vou onde eu quero. Aí eu faço o que eu quero. Você vai para... Não vou para... Eu vou para Tarse. Deus vai esfregar a cara de profeta hoje no chão, para a glória e honra do seu santo nome. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? De alguém ter o atrevimento de pensar que porque tem um talento, pode ter 10 defeitos. E pode ser engolido pelo ministério. Ora. Não pode disciplinar ele não, porque ele toca bem. Ele toca bem, mas ele é adúltero. Não pode disciplinar ele não, porque ele prega bem. Ele prega bem, mas ele é prostituto. Não pode disciplinar porque ele tem que ser disciplinado. A obrigação é tocar bem, porque está tocando para Deus, tem que tocar bem mesmo. Ora. Vem pronto, tem que preparar, tem que pregar bem mesmo. Ora. Vai alimentar a noiva do cordeiro de qualquer maneira. Só que não é pela internet. Ora. Não é numa mensagenzinha pegada no Google, pelo tema. Tem que ser cozinhada no joelho, na oração. Tem que ir no altar. Tem que se atrever a perguntar para Deus: o que o Senhor quer falar com a sua igreja nessa noite? A igreja é tua. Tem uma coisa bonita que a gente tem que aprender com Paulo e com Cristo. Uma coisa muito bonita. Efésios 4:11. Efésios 4:11 fala assim: e ele mesmo deu. Um para pastores, outro para evangelistas, outro para doutores, outro para mestres. Ele é que deu. Então Deus é que dá obreiro para a sua igreja. A igreja recebe os obreiros. Vocês que estão aqui no púlpito comigo, Deus nos deu para a igreja. Só que Deus nunca deu a igreja para nós. A igreja não é nossa. Ele falou em Mateus 16: sobre esta rocha eu edificarei a minha. A igreja é dele. A igreja não é nossa. Ele nos deu para ela, mas não deu ela para nós. Então esse povo que está aqui não pertence a nós, pertence a ele. É noiva do cordeiro. A gente está aqui para servir esse povo. Lembra Jesus em João? Ele pegou, cingiu a túnica, desceu e foi lavar o pé de um por um. E ele falou assim: olha, o maior de vocês vai ser aquele que mais servir. É lógico que nós entendemos que tem uma hierarquia. Existe isso, eu concordo. É até por uma questão de ordem eclesiástica. Só que ninguém aqui é melhor ou maior do que ninguém. Em Cristo Jesus somos um. Em Cristo Jesus, debaixo da mesma nuvem. Debaixo da mesma nuvem, dependendo do mesmo Deus. Então, se alguém aqui está achando que é grande coisa, quer pegar sua passagem, quer fugir da presença de Deus, vá! E eu desafio você. Eu vou falar uma coisa para você. Deus vai trazer 10 melhores do que você. Vai sentar aqui e você vai um dia visitar. E Deus vai esfregar sua cara no chão. Para você entender que o dono é Ele, não é você. Eu quero que você tenha vergonha do seu diploma nessa noite. Se você acha que o seu diploma é grande coisa. Se você pensa que a sua teologia, o seu bacharel, a sua faculdade é alguma coisa. Deus não precisa disso. Ele usa. Ele usa sim. Mas Ele não precisa. O que Deus precisa é de um homem que dependa da sua vontade. Que dependa da sua presença. E que dependa do seu querer. A gente lê a Bíblia e parece que não aprende. O Moisés tinha 80 anos de idade. Experiente. 40 anos no palácio. Quem conhecia o palácio melhor do que Moisés? A liturgia do palácio. Os ofícios do palácio. Lógico que Moisés conhecia tudo. E quem conhecia o deserto melhor do que Moisés? 40 anos de deserto, meu filho. Só que quando Deus se apresenta para Moisés, o Moisés treme na base. E ele fala assim: Deus, não dá para mim ir. Não dá para mim ir. Envia outro no meu lugar. E Deus dá tapinha nas costas de Moisés? Deus fala para ele, enaltece as qualidades de Moisés? Não, Moisés, é você que tem que ir. Porque você tem 40 anos de palácio, 40 anos de deserto. Eu preciso de um homem igual a você. Deus não fala isso com Moisés. Deus fala: Moisés, é o seguinte, você tem 80 anos, você tem todos os seus problemas aí, mas vai. Porque eu sou e eu é que vou na sua frente. A diferença não é o diploma, a diferença não é a experiência. A diferença é a dependência. Quem quer depender de Deus aqui nessa noite? A missão depende de Deus. O missionário depende de Deus. Os pastores têm que depender de Deus. Todos nós que estamos aqui temos que aprender a depender de Deus. E você vê o Moisés lá na frente, ele entendeu esse negócio.
Chega lá na frente e Deus começa a brigar, arranhar com o povo. E Moisés vai para o joelho e fala: Deus, é o seguinte, se o Senhor não for conosco, não me faz levantar desse lugar. Porque se o Senhor não for conosco, a gente vai ser igual a todo mundo. Porque a diferença não é a minha experiência, a diferença não é o povo que está aqui no deserto. A diferença é a tua presença. A tua presença é que faz a diferença. Quem crê que a diferença é a presença de Deus aqui nessa noite? Deus está rasgando diplomas aqui nessa noite. Deus está dizendo que as suas desculpas para Ele não são nada. Nada. Eu passei por uma experiência vergonhosa em Moçambique. No primeiro ano, 2008, quando cheguei. Gosto muito da nossa língua, do português brasileiro. Gosto muito da nossa língua. Nós somos os donos do português. Quase 210 milhões de pessoas falando a mesma língua. Chego em Moçambique, eles falam português misturado com dialeto. Então eles não falam Jesus, eles falam Jesusi. Não falam favor, favore, pastore, pedire. O meu nome termina com M, então todo nome que termina com M, N, L, S, eles colocam um H no final. Então o meu nome não é William, é Williamo. Pastore, Williamo. Eles trocam T por D, P por B. Então não é pão, é bão. Não é padaria, é bataria. E aquilo incomodava o meu ouvido. E eu comecei a ter uma guerra dentro de mim, no meu transcultural inicial. E havia um senhor, que todas as vezes que eu ia à padaria perto da minha casa, ele passava por mim com muita alegria. E ele não falava bom dia, porque o sotaque é diferente, ele falava bom dia. E eu ouvi o bom dia daquele homem, dentro do meu ouvido coçava ruim. E eu ficava incomodado, a ponto de eu ir para o joelho. E falei com Deus, com um atrevimento que eu tenho, e acredito que alguém aqui é atrevido igual eu. E atrevimento às vezes é bom. Deus ele vai tendo uma certa paciência com o nosso atrevimento. E chega um dia que ele trabalha. E nesse dia eu falei com o Jeová, falei assim: Jesus, eu saí de casa, vim do Brasil para cá. Eu podia ter feito minha faculdade, agora que eu comecei a fazer de novo com 50 anos, né? Na época eu falei: Jesus, eu podia ter feito a minha faculdade, mas eu vim para cá, vim me dedicar. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu estou abrindo mão já de muita coisa. Eu não vou abrir mão da minha língua, não. Meu idioma? Eu sou alfabetizador. Fiz curso para poder alfabetizar as pessoas a falarem bem, a falarem direito, a escreverem certinho. Eu me achando o último biscoito do pacote. O único a ser usado. E falei com o Jeová: então eu não vou mudar a língua, não. É bom dia, é paz do Senhor, é pastor, é William, é pão, é padaria. E eu dava ênfase para eles entenderem o português brasileiro. E eu, dias depois, saí de casa cedo, fui comprar o meu pão. Quando eu botei o pé do lado de fora, eu olho longe, quem vinha? O senhor do bom dia, que me incomodava. Eu falei: hoje eu vou dar um bom dia bem alto, para ele entender que o meu bom dia não é igual ao bom dia dele. E quando eu dei alguns passos, uma voz ressoou redundante dentro de mim. E o Senhor Jesus Cristo falou para mim bem assim: eu deixei o céu, e eu congelei, e já fiquei com vergonha. E eu olhei para baixo, e dentro de mim o Espírito de Deus falou comigo assim: eu pisei na poeira. E eu fui me sentindo menor, porque eu tinha que fazer algo pelo homem. E eu fui ficando pequeno. E o Senhor perguntou para mim bem assim: quem veio trazer uma mensagem? E eu falei para mim mesmo: eu. Ele disse: então faça a mensagem ser entendida. Não é eles que se adaptam a você, é você que se adapta a eles. E eu me senti indigno, humilhado e ao mesmo tempo corrigido por Deus. Fui caminhando lentamente e aquele senhor passou por mim. E ele disse: bom dia, papá. Eu falei: bom dia, papá, como está? E dali em diante foi um divisor de água ministerial. Eu fui nos mercados, comprei as roupas africanas e eu comecei a ir muito nas aldeias. E eu tenho muita facilidade para aprender a música no dialeto. O dialeto em si falar é mais complicado, mas cantar no dialeto é mais fácil. Então eu comecei a cantar nos dialetos.
E Deus começou a trabalhar com isso. Eu cheguei numa aldeia uma vez, pastor Nicura me levou para uma aldeia, me colocou em cima de uma motorizada e falou assim: nós vamos evangelizar uma aldeia hoje, que ela nunca foi evangelizada e nunca nenhum branco entrou nela. Eu falei: ok, vamos evangelizar como? Porque eu vi que não tinha panfleto. O senhor vai usar o quê? Qual é a metodologia que o senhor vai usar? Ele disse: quando chegar lá, você vai saber e eu vou te contar. Falei: ok. Era no meio do mato, nós fomos nessa aldeia, sentei na motorizada, e lá para quê? Para guiar a moto não precisa de carta. Lá é cinquentinha, então não precisa. Então fomos para o meio do mato, e ele começou a rodar na aldeia. Ele rodou muitas vezes na aldeia. Ele rodava, e eu com ele. E ele falou assim: sem capacete. Todo mundo tem que saber que é um branco que está comigo. Eu falei: tá bom. Então tirei o capacete, botei do lado. Ele parou. A maioria das aldeias tem um grande local, um alpendre, como se fosse um barracão, onde eles fazem as suas reuniões mais especiais ou tem que tratar algum assunto. Então paramos ali. O líder estava nos esperando. E ele falou bem assim: olha, eu vim aqui, aí eu soube do que estava acontecendo. Um senhor daquela aldeia, ele percebeu que na aldeia tinha muitos bêbados. E eles tinham tentado fazer vários tratamentos. E ninguém conseguia se libertar do álcool. E esse senhor, por os acasos que Deus faz, conheceu alguém na vila, no vilarejo de Balama. E essa pessoa é um ex-bêbado. E ele perguntou assim: você bebia? Sim, lá fala nipa, o que a gente chama de cachaça. Mas você tomava muita nipa, ficava grosso, quer ficar bêbado? Sempre ficava muito grosso. Ele: sim, mas agora não tem mais nipa, não fico mais grosso. Sim, como é que você conseguiu? Que feiticeiro que fez isso na sua vida? E aquela pessoa, que era um irmão, falou assim: não, eu recebi a Jesus como Salvador. E ele transformou a minha vida. Esse líder dessa aldeia entendeu isso e pensou bem assim: eu tenho que trazer o líder desse homem aqui para dentro, para ele poder fazer alguma reza, para poder libertar aqueles que são bêbados aqui. E ele convidou o pastor Nicura. E o pastor Nicura pensou bem assim: eu tenho que juntar todo mundo. Mas se ele chegasse ali e falasse que ia fazer uma reunião simples, a maioria não iria, porque não era nenhuma novidade. Então, dentro da cultura africana, uma aldeia como essa, por exemplo, que um branco nunca foi, eles todos iriam se juntar, se reunir para poder ver um branco. Principalmente se esse branco se vestisse como eles e pelo menos cantasse igual eles cantam. Então, eu, em cima da moto, não sabia, mas eu é que era o panfleto evangelístico que o pastor Nicura estava usando. Eu passava e as crianças começavam a gritar: mucunha, mucunha. Mucunha é branco no dialeto. Mucunha, mucunha. E começava a correr. Quando ele parou, voltas depois, toda a aldeia estava rodeada e nós no centro da aldeia. E eu olhei aquilo tudo e ele falou assim: agora o senhor prega. Eu falei: pregar agora? Sim, agora pregar. Ele falou assim: então vamos cantar primeiro. Aí cantei com eles. Mariuacanaka é da cena de Moçambique, mas aí espalha-se, então canta-se em todos os lugares. Então cantamos ali alguns corinhos em dialeto e depois demos uma palavra. E hoje, para a glória do nome de Cristo Jesus, o Salvador, dentro dessa aldeia, nós temos uma Assembleia de Deus que foi fundada naquele dia, para a glória do nome de Jesus Cristo. O que é isso? É o entendimento de que não sou eu, mas é Ele que faz alguma coisa. Você se rende, você abre mão e fala: Jesus, trabalha, eu estou aqui para que o Senhor trabalhe através de mim. Muito orgulho. A igreja brasileira está se sentindo muito grande, muito importante. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude. Porque quando a gente lê a história da igreja, a gente vê uma Europa, o velho continente, saíram grandes missionários. William Carey, Hudson Taylor, Adoniran Judson, tradutores da Bíblia. Os que vieram para cá, que saíram da Suécia, né, Daniel Berg, Gunnar Wingren, Europa, irmãos. Só que os europeus pisaram no Evangelho.
Os europeus fecharam a porta para o evangelho. E segundo a história, começaram como nós, se sentindo muito importantes, erguendo grandes catedrais, esquecendo-se da simplicidade do evangelho. Não estou pregando contra a grande catedral, de forma alguma, porque eu entendo isso aqui. Eu sei que muitas vezes Deus usa o crescimento financeiro, até mesmo para o descrente entender que Deus está conosco. Porque Deus muitas vezes ele usa uma linguagem para que o homem compreenda. Então o homem, quando passa, era um barraco. O barraco comprou um terreno do lado. O homem começa a entender, alguma coisa está acontecendo. Então o homem faz essa leitura. Então Deus permite tudo isso. Mas nós não. Nós não. Nós entendemos que tudo isso aqui é nada se a presença de Deus não estiver aqui dentro. Isso aqui é bonito. Mas se amanhã acontece alguma coisa, alguma perseguição, isso vira até boate. A verdade é essa. Vira açougue. Os irmãos que têm a oportunidade de visitar a Europa sabem disso. Chega na Europa, um lugar que cabia 7.000 pessoas. E era frequentado por 7.000 crentes. Hoje é cinema. Hoje é boate. Hoje é mesquita. A glória foi embora. Lembra do que ele falou? Icabode. Foi-se a glória de Israel. Então nós não podemos nos iludir. Então nós estamos aqui hoje. Vamos estar amanhã cedo e amanhã à noite. Que Deus nos ajude a entender que é um privilégio fazer parte da sua obra. É um privilégio estar aqui. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Todos nós estamos aqui debaixo da mesma graça, debaixo do mesmo sangue. O sangue que te salvou, me salvou. E eu aprendi muita coisa com os moçambicanos, muitas histórias deles, que me fez valorizar a nossa história. Para finalizar o que tenho para falar para os irmãos hoje, o desafio de hoje, eu conheci uma irmã, Áfia, um nome estranho para nós. Ela vem de uma família completamente muçulmana, todo mundo muçulmano. Ela foi a primeira a se tornar cristã na sua casa. E quando ela veio ao cristianismo, o pai dela ameaçou. Falou, olha, no que depender de mim, você não come e não bebe. Não te dou mais nada. Você tem que se sustentar. E ela falou, ok, Hakuna Matata, não há problema. Hakuna Matatiço, baba, não há problema. Só que ela ficou grávida. Na gravidez, a criança foi tirada a ferros. E por causa dessa gestação e desse nascimento, ela ficou aleijada. Quando eu cheguei em Moçambique, ela já estava na igreja e eu comecei a conhecer a sua história. Ela era a primeira mulher que chegava na igreja. Eu a via chegar, eu chegava para a escola dominical para preparar a minha sala e ela chegava um pouco depois, com as suas muletas feitas no facão. Lá fala katana, lá não se vende, eles fazem. E ela chegava com muita dificuldade, com a filha que tinha nascido. Magra, tinha 38 anos de idade. Você olhava, parecia que tinha 60. Extremamente magra. E eu pensava, sem conhecê-la, que ela era aidética. Até que um dia o pastor a chamou. Nós vamos tirar uma oferta hoje para a irmã Áfia. E ele contou um pouco da sua história. Se essa irmã, se nós não tirarmos a oferta hoje, essa semana ela não vai ter comida em casa. Porque ela mora com o pai. E o pai, esse último mês, a fez comer só 3 vezes por semana. Porque nos outros 4 dias não é que não tinha comida, tinha. E ele montava o prato, colocava o prato perto dela e falava, mas você, para comer, você tem que dizer para mim que Alá é Deus e Maomé é o seu profeta. É a confissão de fé islâmica. Ou seja, você tem que negar o cristianismo e reabraçar o islamismo. E todas as vezes, ela afastava o prato gentilmente e dizia, não posso fazer isso. Eu sei quem é Deus e sei que Jesus é maior que todos os profetas. Então 4 vezes na semana ela não comia. Ele não deixava a neta sem comida, mas a filha deixava. Algumas vezes ele ficava tão irado que ele até dava uns tapas nela. Como pai, se achava nesse direito. Nesse dia a igreja fez uma coleta e nós entregamos à irmã. Chegando em casa, ela ia ajudar, então poderia comer todos os dias.
Era o primeiro ano que eu estava para o segundo, então eu me aproximei para conhecer um pouco da sua história. E ela contou para mim um dos dias mais especiais, que o pai ficou muito bravo, porque ela não queria negar. E ele a pegou pelos ombros, muito frágil, e ele balançou ela, sacudiu e disse: conta para mim, o que te faz não negar? E ela, muito gentilmente, fraca, falou para ele bem assim: é porque eu tenho uma promessa. E ele: que promessa é essa que te faz ficar 4 dias sem comida? Que te faz mesmo fraca, sair muito cedo e ir para aquilo que você chama de igreja? Ela era a primeira que chegava em todos os cultos. E ela falou assim: eu não sei explicar bem, porque eles falam português misturado com dialeto, então acaba não sendo alfabetizados nem de um lado, nem do outro. Então não entende tudo que se fala num culto, porque o culto é pregado em português e traduzido no dialeto. Então acaba que algumas coisas passam, mas a essência fica. Ela falou assim: eu não sei explicar bem, só que eu tenho a promessa que vai ter uma festa lá em cima. E ele: festa? Sim, não sei o nome, é o que nós entendemos como bodas do Cordeiro. Se vai ter uma festa que vai durar muitos anos, para eu participar dessa festa, eu não posso negar o dono da festa. Ele falou bem assim: ok. Ela falou assim: não é só isso, hoje o senhor me nega comida, o senhor é meu pai, o senhor tinha que me tratar, o senhor tinha que me dar comida, cuidar de mim. Mas a minha promessa não é só participar da festa, é que o dono da festa é que vai ser o garçom da festa. Ele vai me servir a comida. Então pode bater, pode levar o prato, porque eu tenho um encontro marcado lá em cima, eu tenho uma festa. Nesse dia, nós fomos tirar a coleta para ela, e eu me lembro com muita alegria, ela estava no último banco, eu estava no primeiro, e nós fomos cantar Kavolikana na Yesu, Kavolikana. Em Zulu é Akeku Ofana no Disso. Não tem ninguém que seja igual ao Senhor Jesus. Kavolikana na Yesu, Kavolikana na Yesu, Kavolikana na Yesu, Kavolikana na Yesu, opiweta, weta weta, urukurua, untola ntola, urukurua, Kavolikana na Yesu. Não há semelhante a Jesus, ninguém se compara a Jesus, ninguém se compara a Jesus, ninguém se compara a Jesus. Você pode andar, mas não vai achar, pode girar, mas não vai achar, pode procurar, mas não vai achar, porque ninguém se compara a Jesus. E eu me lembro que a gente estava muito alegre, aquela alegria africana, fazendo todos os gestos, né? Kavolikana, Napuya na Yesu. E dentro do meu coração houve uma ministração muito particular, muito minha, quando Deus falou comigo bem assim: conhecendo uma história dessa, você se questiona algumas coisas. E Deus foi falando comigo bem assim: você pode dizer que ninguém se compara a mim, não falta comida na sua mesa. A minha igreja sempre foi muito fiel, a igreja de Cobilândia, nunca, nem um mês. O dinheiro estava na conta todo dia 10, pagava meu aluguel, comia bem, graças a Deus, tinha ar-condicionado na minha casa. Então Deus, assim, você tem comida na mesa. Você pode dizer com alegria que ninguém se compara a mim. Agora ele falou comigo assim: se atreva a olhar para trás, e você vai entender quem me adora, mesmo não tendo o que você tem. E eu olhei justamente para essa irmã. Ela podia ficar sentada, quem é que ia criminalizá-la por isso? Ela é aleijada. Ela podia sentar e ficar sentada, fazendo apenas os gestos ali, e todos nós iríamos compreender. Mas ela estava de pé, em cima da sua muleta, tentando fazer o seu melhor, toda torta. E ela fazia com as mãos,
Cavolicana na puia, na Yesu. Ninguém se compara ao meu Jesus. Eu comecei a entender o valor, o preço de uma verdadeira adoração. Alguém que pisa no sangue, mas que adora. Daquele dia em diante, nós conseguimos arrumar alguém que a ajudasse para melhorar a sua vida financeira, mas não tinha como melhorar a sua vida espiritual, porque ela já tinha uma comunhão profunda com a pessoa do Espírito de Deus. Máfia. Já que estamos aqui, lembrei, vou contar, para você entender, uma jovem chamada Ângela, excelente evangelista. A Ângela falava 4 dialetos, ótima nas línguas. Filha de um pastor chamado Raimundo Camalier, um homem de Deus, desde pequena na igreja, fiel, evangelista nata, entrava nas casas, Swahili, Chimaconde, Imakua, o que precisasse, ela falava, intrépida, cantava, dançava, alegre. Eu estava no Brasil de férias, quando eu soube do que aconteceu. Em Moçambique, para passar de ano, você tem que pagar. Não adianta tirar nota boa, tem que pagar. Quem não paga, não passa. E se é mulher, é pior. Porque da mulher ele não quer o dinheiro, ele quer o corpo. Em Moçambique chama de notas sexualmente transmissíveis. 8º país mais corrupto do mundo. O professor de geografia chamou a Ângela para sentar. E falou assim, você ficou reprovada na minha matéria. Ela fala chumbar. Você chumbou na minha matéria. E ela não tinha o que questionar, ele é o professor. O sistema acadêmico lá é muito pior do que o do Brasil. E ela falou assim, mas vamos fazer o quê? Ele disse, traga para mim 2.000 meticais, R$200. Traga para mim 2.000 meticais. E eu dou a sua nota. E ela foi para casa. O salário do pai dela, que era uma ajuda brasileira, era 2.000 meticais. Como é que você pega o salário e entrega? A família vai ficar com fome? Então a Ângela, 3 dias depois, chegou para o professor e falou, professor, não suram com a quirina, dinheiro, a família não tem. E ela contou para mim que ele ficou muito alegre com essa notícia. Falou assim, Hakuna Matatiço, não há problema, eu tenho a solução. Hoje à tarde, 3 horas, me encontra na minha casa. Você deita comigo. E passou de ano. E ela virou para ele com muita calma, era uma autoridade. Sim, mas eu não posso fazer isso. E ele disse, não pode por o quê? Sim, porque eu tenho dono. Na cultura moçambicana, quando uma mulher fala que tem dono, quando um homem fala que tem dona, é porque é casado. Ele disse, mas eu não sabia que você era casada. Ela disse, não, mas eu não sou casada. Então como você diz que tem dono? Ela disse, eu sou cristã. O meu dono é o Senhor Jesus. Assim, do alto da minha cabeça até a planta dos pés, tudo pertence a Ele. Entreguei para Ele. É dele. Não posso te entregar, professor. E ele virou para ela, muito abusadamente e atrevidamente, diga, então vai lá e diga para ele que você está reprovada. E na frente dela, pegou o seu boletim e carimbou. Ela repetiu o ano. E ela se encheu de Deus. A alegria e a graça do Espírito Santo entrou naquela sala. Ela virou para ele e falou assim, posso estar reprovada aqui? Sei que estou aprovada lá em cima. E eu cheguei, ela era aluna do seminário, cheguei para conhecer um pouco a história, na minha casa, junto com a esposa. Falei, Ângela, conta para nós essa audácia toda. Veio de onde? De que esperança? O que você pensou num momento como esse para dar uma resposta dessa? Assim, 2 coisas passou na minha mente, pastor. Eu falei, diga para mim. Primeira coisa, o evangelismo. Se eu me deitasse com aquele homem, eu não teria a autoridade que Deus me deu para evangelizar nas casas. Eu não poderia falar de um evangelho que eu estava negando. E eu precisava continuar com a mesma autoridade. E a segunda coisa que eu lembrei foi da ceia do Senhor. Como poderia eu tocar no cálice, tocar no pão, se eu me deitasse com aquele homem? Dentro da cultura deles, ela poderia ficar calada.
compreensível aos olhos da maioria. Mas o evangelho é uma contracultura, a cultura maligna. E nós temos que aprender um pouco disso. Nós temos uma cultura, a cultura do evangelho. E não pode ser negociada. A santidade faz parte da cultura do evangelho. Não pode ser negociada. As mãos dessa igreja pertencem a Jesus. Os pés dessa igreja pertencem a Jesus. Os lábios dessa igreja pertencem a Jesus. E é muito bonito que a gente ensina para as crianças, mas está falhando em nós adultos fazermos. A gente canta com a criança: cuidado o olhinho o que vê, porque o nosso Salvador está olhando para você. Cuidado mãozinha onde pega, porque o Salvador está olhando para você. Cuidado pezinho onde anda, o Salvador está olhando para você. Cuidado boquinha o que fala, o Salvador está olhando para você. E eu quero acrescentar: cuidado pensamento que você pensa, o nosso Salvador está olhando para você. Quem quer fazer uma aliança com Deus nessa noite diferente, fica de pé comigo, vamos orar. A gente pode melhorar, não pode melhorar? Bendito seja Deus. Vamos orar. Pedir a Deus que nos ajude. Vamos pedir a Deus para nos perdoar, irmão. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. Por que quem mora mais perto da igreja é o último que chega? Precisa de arrependimento. O culto começa com o quê? Conta para mim, assembleiano. O culto começa com o quê? E por que a gente pergunta bem assim? O louvor vai começar aqui, ó. Às 7h30, então 7h30 eu chego. Quem disse que o culto começa com louvor? O culto começa com? Isso é a aliança que Deus fez conosco. Isso é a aliança assembleiana. Nossa aliança, Deus fez conosco essa aliança. E ó, vou ser sincero para você, não é só uma constatação, e muito menos só aqui para doutrinar a igreja, a pastora Neemia está aqui. Mas é o que está acontecendo no nosso meio, é apenas um aviso para vocês me ajudarem em oração para Deus me dar graça. Sabe por quê? É porque tem uma turma da Batista que está vindo para cá. A gente sabe disso. Estão em crise. Maranata também. Está acontecendo tudo isso. A gente tem recebido bastante. Lá na congregação que eu estou, a gente recebe uns irmãos. Aqui é assembleia. Aqui não é batisbleia. Aqui é assembleia. Não vem tentar maranatizar a Assembleia de Deus. Não vai dar certo esse negócio. Porque quem vai perder não são eles. Quem vai perder somos nós. Nós vamos perder. E Deus tem uma aliança conosco. Com a Assembleia de Deus. Guarde a sua história. Valorize a sua história. A história da Assembleia de Deus, fundada por 2 missionários, homens de oração, homens de jejum. Um desses homens, o Gunnar Wingren, enterrou sua filha. Foi quando a sua esposa fez o hino 196 da harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E no céu as grandes melodias se ouviram na escuridão. Ela cantou para ele na porta do quarto, que ele tinha acabado de enterrar a filha, para quem não conhece a história. Levou a filha nos braços, enterrou, voltou para casa e foi chorar. E Deus deu para ela a letra. Está ali. Quem lembra da Assembleia de Deus passado sabe disso. A gente pegava alguém que estava desenganado, levava no médico. O médico fazia toda a bateria de exame. E o próprio médico falava bem assim: isso aqui, você só conserta dentro da Assembleia de Deus. Pode ir lá que lá vai ter solução para você. Essa é a aliança que Deus tem conosco. É esse o Deus que eu conheço da Assembleia de Deus. Senhor, nós queremos pedir perdão nessa noite. Nós fomos para muito longe daquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos o atrevimento de pensar que temos dinheiro para comprar a nossa passagem. De pensar que eu posso, por causa do meu diploma, fazer alguma coisa. Eu posso, por causa da minha experiência. Eu quero pedir perdão nessa noite, por mim. Pedir perdão pelos obreiros. Por todos que estão aqui, que entendem que essa oração é necessária. E nós nos humilhamos aos teus pés. Lembrando da palavra de Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele vos exaltará. Nós nos humilhamos aqui nesta noite, clamando ao Senhor por algo que só o céu tem. Um verdadeiro avivamento, que começa com arrependimento sincero, com oração sincera,
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Tem que ter humilhação, tem que ter conversão e tem que ter oração para começar o barulho do avivamento. Um avivamento que vem com confissão de pecado, por causa do orgulho, por causa da soberba. Mas nós colocamos debaixo da tua graça tudo isso nessa noite e pedimos a ti mais uma chance de fazer a diferença na sociedade, mais uma chance de adorar o teu nome como ele merece ser adorado. Nos ajuda, para a glória de Cristo te peço, assim agradeço. Amém.